Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Nesse dia, então, do Senhor, podemos nos reunir e nos alegrarmos na Sua palavra, no estudo dela e buscarmos do Senhor, então, a compreensão daquilo que Ele quer nos ensinar. Façamos, então, desta palavra do Senhor, no auxílio do Seu Santo Espírito, alimento para as nossas almas, vigor para o nosso viver dia a dia, para assim alegrarmos ao Senhor e termos também satisfação naquilo que fazemos. Vamos hoje buscar finalizar este Salmo 18, tão profundo, tão intenso, tão encorajador, animador para as nossas vidas. Então nós vamos hoje dos versos 20 ao 50. E para isso, então, nós vamos orar ao nosso Deus e vamos lendo por partes o Salmo e expondo, então, a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, te bendizemos por esta manhã, na manhã deste dia do Senhor, reservado para o nosso encontro contigo, através da sua palavra e na comunhão, ó Deus, com os queridos do Senhor, espalhados aí nas suas casas, e por toda a terra, em todos os lugares, ó Deus, que assim, juntos, debaixo, ó Deus, do Teu favor, da Tua graça, possamos, de fato, compreender, ó Deus, a Tua palavra, esperando assim, então, pelo Teu Espírito, a iluminação, o encorajamento também, para praticarmos aquilo que vamos aprender do Senhor nesta manhã. Pedimos, então, assim, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a leitura aqui dos primeiros versos da nossa exposição, Salmo de número 18, a partir do verso 20. Nos diz assim: Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Lendo esses primeiros versos aqui, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que é que nós merecemos? O que é que nós fazemos de bom para receber alguma retribuição de Deus? Aqui nesses versos, então, do 20 ao 24, Davi alega que o Senhor o retribuiu segundo a sua justiça e o recompensou segundo a pureza com a qual ele caminhava, ele andava, ele vivia. Irmãos, existe de fato um aspecto aí condicional da espiritualidade que não anula a incondicional salvação que nós recebemos de Deus. Nós encontramos na Bíblia, em outros lugares, referências sobre esta condicionalidade. Quer ver alguma coisa? Foi ensinado, então, ao povo de Deus, lá em Deuteronômio 28:1 e Deuteronômio 28:15. Em Deuteronômio 28:1 diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Porém, agora em 28:15, Deuteronômio, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos, então virão todas estas maldições sobre ti. Então esta palavra de Moisés ao povo da aliança, diz para nós, ensina para nós, que incondicionalmente aquele povo recebeu a graça de se relacionar com Deus. Contudo, os termos que foram colocados por Deus para esta aliança são condicionais e trazem bênção ou maldição. É claro nas Escrituras, especialmente aqui nesta palavra de Moisés ao povo, na lei de Deus. E é isso o que Davi replica aqui nesses versos dos Salmos. Ou seja, o que está dizendo para nós aqui é o seguinte: você é povo de Deus, você é o povo da aliança de Deus, você foi trazido para a
para o relacionamento com Deus, então, se você de fato obedece a Deus, você é abençoado. Se você desobedece a Deus, você é amaldiçoado. É isso que está dizendo aqui na lei de Deus. E aí, então, é dessa maneira que Davi se coloca diante de Deus, não é? Ele está falando aqui, neste salmo, que ele havia sido, não é, perseguido por Saul. Os seus inimigos estavam sempre, no passado, o atentando, buscando a sua morte, não é? Aí nesse versículo 20 ele diz: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Davi não está querendo dizer aqui que ele era sem pecado e que ele era puro completamente. Não, o que ele está dizendo aqui é que, com relação às coisas que o estavam acusando, as questões pelas quais o estavam perseguindo, nestas situações, Davi era inocente. E aí por isso ele diz que o Senhor retribuiu a ele segundo a justiça, segundo a pureza, segundo a maneira como ele andou, como ele se comportou, não é? Diante das perseguições, e que as causas das perseguições eram de fato, não eram verdadeiras, eram caluniosas, eram mentirosas. Então, nesses versos, Davi mostra que ele seria, então, de fato, e foi recompensado, pois continuamente ele guardava os caminhos do Senhor. Ele buscou seguir os santos juízos e os preceitos de Deus, ou seja, a palavra de Deus. O modo de vida dele, nesta ocasião, foi íntegro perante o Senhor. Ele teve, de fato, um proceder justo e puro, e por esta razão ele foi recompensado. De fato, queridos, se nós andamos de acordo com a palavra de Deus, Deus nos promete bênçãos. Não seria diferente. Por que seria diferente? Não, eu vou andar de acordo com a palavra de Deus e Deus vai me amaldiçoar? De forma alguma. Porém, queridos, como já acabamos de dizer, de um modo geral, a justiça de Davi não era natural nele. Antes, ele aprendeu sobre a justiça de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre seguir a verdade de Deus. Ele aprendeu de Deus, com a palavra de Deus, o que ele devia fazer. E, portanto, o viver de Davi refletia a justiça de Deus, conforme a Bíblia mostrava para ele, conforme a palavra ia mostrando para ele. Diante dessas questões, então, queridos, nós devemos concluir que nós não merecemos nada, de fato, mas Deus é misericordioso e, por amor à própria palavra dele, ele se dispõe a abençoar todo aquele que o obedecer. Portanto, a obediência é um aspecto condicional da nossa espiritualidade, ou seja, do nosso relacionamento com Deus. E por meio dessa espiritualidade, desse relacionamento com Deus, nós recebemos ou não as bênçãos prometidas por Ele. Se nós andamos nos seus caminhos, somos abençoados. Se nós andamos fora dos caminhos do Senhor, nós somos amaldiçoados. Nós sofremos as consequências do nosso próprio caminhar. Queridos, nós precisamos compreender definitivamente que, antes de tudo, Deus se relaciona com o homem com base no seu caráter santo. É dessa forma que Deus se relaciona conosco. E nós temos que olhar para o caráter de Deus, para os seus atributos, para a sua pessoa, para quem Deus de fato é. Nós temos conhecido o Deus da aliança, o Deus que fez um acordo conosco, um contrato que firmou a sua palavra em nosso favor. Nós temos conhecido esse Deus. Conhecemos esse caráter santo, puro de Deus. Tentamos a cada dia, a cada instante, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, nos conformarmos a esse Deus. É isso que Davi vê aqui, que Deus o retribuiu segundo a maneira como ele andou. Mas, veja bem, quando Isaías
1:12, Isaías 1:15, escreve algumas coisas lá no início, então, do seu livro. Ele escreve coisas muito, muito interessantes, não é? Porque diversas vezes também Deus dispensou algumas atitudes, alguns atos, algumas obras do seu povo. Olha aqui o que nos diz Isaías 1:12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Ou seja, neste tempo aqui, o povo de Deus, o povo da aliança, ia oferecer culto ao Senhor, sacrifícios ao Senhor, iam fazer isso apenas por obrigação. Está na lei, então eu vou fazer. E aí, Isaías, Deus através de Isaías faz essa pergunta. Quando vocês vêm aqui perante mim, praticar essas coisas, oferecer culto para mim, quem foi que pediu para vocês? Até mesmo vocês pisarem aqui, nos meus átrios, no meu templo, entrarem na minha presença. Quem foi? Olha o que ele diz ainda em 1:15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, o povo ia oferecer sacrifício, culto ao Senhor, ia ao templo, adorava ao Senhor, levantava as mãos, como que mostrando piedade, como que mostrando de fato adoração a Deus, mas Deus faz essa pergunta para o povo, porque Deus de fato vê o coração. Deus está dizendo, eu escondo meus olhos de vocês, porque eu não estou vendo, porque eu estou vendo o coração de vocês, e eu estou sabendo qual é a intenção real de vocês. Não é? Então, Deus não está olhando primeiramente pelos nossos atos externos, mas Ele olha o coração. E olha com relação ainda às ofertas. Lá em Oséias 6:6, ele diz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, mais do que oferecer uma oferta, um holocausto, um sacrifício ao Senhor, o que Deus requer de nós? Misericórdia, amor a Ele, amor ao próximo, muito mais do que isso, porque muitas dessas coisas que o povo oferecia a Deus eram oferecidas como substitutos da verdadeira espiritualidade. A ideia era, o importante é fazer, o importante é cumprir o que está estabelecido. Claro que devemos cumprir o que está estabelecido, mas devemos fazer isso com amor, com graça, com a motivação correta, como que de fato adorando e glorificando a Deus. Olha o verso 25. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Deus chama aqui, Deus mostra para nós, e Davi revela que devemos viver com humildade ou em humildade. Aqueles que, nesse verso 25, nos diz assim, ser benigno para o benigno, íntegro para o íntegro, puro para com o puro, inflexível para com o perverso. É o modo como Deus se manifesta ao homem, às pessoas. E certamente, queridos, aqueles que vivem de forma íntegra, que são benignos, vivem e procuram viver na pureza, são aqueles que aprenderam a viver perto de Deus, aprenderam a praticar a palavra de Deus. E é isso que a Bíblia chama chama de humildes quem faz isso. Queridos, o termo humilde revela a condição daquele que é fraco, daquele que é carente, daqueles a quem Deus, por sua graça, concede salvação. É o versículo 27. Porque tu salvas o povo humilde. É Deus que concede também ali no versículo 28, vigor. Olha o 28, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas.
vigor, humildade. É Deus quem nos favorece, nos direcionando, até nas vitórias que Davi relata aqui. Olha o versículo 29. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. As vitórias que nós conquistamos no dia a dia. Como Davi reconhece aqui, ele era um general, Davi era um estrategista, Davi era um vigoroso líder e comandante do exército de Israel. Antes mesmo, quando ele ainda era submisso, um súdito de Saul, como também depois, quando ele era o rei de Israel. Mas a quem ele confere as vitórias que ele teve sobre os vários povos ao redor de Israel? Ao Senhor. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Não, isso não era nele, não era por ele. Mas aqueles que são altivos, aqueles que são orgulhosos, aqueles que são arrogantes, acredito que são eles os fortes, que são eles os abastados. Esses são cheios de si, são autossuficientes. Estes são aqueles que o Senhor vai derrubar e certamente os vai humilhar. A grande diferença é essa: Davi é aquele que busca se conformar ao caráter de Deus. E os seus inimigos, os inimigos de Deus, os inimigos que estavam no meio do povo de Deus, são aqueles que se rebelam e vivem contra as prescrições de Deus. Olha o versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Aqui Davi agora trata de intimidade com Deus. É porque Davi conhecia a Deus. É porque ele amava a Deus. A intimidade, portanto, com Deus é desfrutada somente por aqueles que entendem exatamente isso, que o caminho de Deus é perfeito. E que a palavra de Deus é provada, experimentada, vivida. Queridos, do que adianta nós termos essas belas palavras? Seja aqui de cada um dos salmos, seja a palavra que está por toda a Escritura. De que adianta apenas termos estas palavras, apenas lermos estas palavras, mas não prová-las? Não experimentá-las, pois é a palavra de Deus, é vida, é viva, é perfeita. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, a vida de Deus é perfeita, a vida em Deus é perfeita, mas ela precisa ser provada, vivida. O meio, queridos, de nós nos relacionarmos com Deus foi dado por Ele mesmo. Não somos nós que ditamos como devemos nos relacionar com Deus. A criação, que somos nós, não pode estabelecer um meio próprio de se relacionar com Deus, com o Criador. É isso que a religião faz. Religião é algo que o homem cria para se relacionar com Deus. Mas se for assim, se fosse assim verdadeiro, então, é por isso que religiosidade é algo corrupto. Religiosidade por religiosidade, porque se baseia no homem, e o homem é corrupto, é pecador. Vai inventar um Deus para si, vai inventar e criar um Deus ao seu bel prazer. Vai se relacionar com um Deus que ele inventa do jeito que ele quer, do jeito que lhe agrada. E isso nós chamamos de idolatria. Portanto, queridos, somente Deus, por meio daquilo que Ele instituiu, a sua palavra, pode oferecer a cada um de nós um caminho sobremodo excelente, pelo qual Ele então estabelece esse relacionamento de confiança. É um Deus santo, puro e todo-poderoso, que vem até nós e oferece, e se oferece para um relacionamento santo, puro, íntegro, pleno e satisfeito para cada um
de nós. Então é isso, queridos. O que Deus requer? Deus requer de nós amor e obediência. Ele busca, portanto, verdade e não um ritualismo, não uma religiosidade. Ele busca sinceridade e não hipocrisia, obviamente. Ele busca a nossa vida integral e não apenas parcial. Somente, queridos, então, vivendo à luz do caráter desse Deus, nós podemos nos relacionar com o próprio Deus. E aqueles que seguem, então, por este caminho, vão descobrir que Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Verso 31. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Então essa pergunta, praticamente na metade deste salmo, Davi levanta esta questão. Quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o nosso rochedo, senão o nosso Deus? A questão, então, que Davi trata aqui, com essas duas perguntas, não é um mero título ou o nome de Deus, mas o que ele quer enfatizar é que todo e qualquer auxílio ou ajuda de que necessitamos, devemos buscá-la em Deus e em nenhum outro lugar. Pois Davi muito bem sabia que ele, Deus, e somente ele, Deus, possuía real poder para o auxiliar, para o assistir. E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? A resposta vem aqui nos versos seguintes, afirmando que nada que Davi intentou fazer e fez estava fundamentado na sua própria força, nos seus próprios pensamentos e desejos, senão em Deus. Em 2 Samuel 7:22, o livro também registra assim: porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós temos ouvido. Então Davi reconhece quem é Deus. Davi reconhece que é de fato Deus que o livrou, que é Deus que o auxilia, que é Deus que o defende. Davi registra aqui, então, nos próximos versos, o reconhecimento de que Deus, de fato, era o seu Deus. Dos versos 32 ao 40, nós vamos ver o seguinte: porque o Senhor esteve com ele antes da batalha, ele concedeu forças quando estava fraco e endireitou os seus caminhos. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Olha o verso 33. Deu para ele agilidade e colocou ele num lugar alto. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas alturas. Olha o 34, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Deus mesmo treinou a Davi para a batalha. Olha o 35, também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Olha os cuidados de Deus, olha as providências de Deus. Olha o versículo 36. Alargaste os meus passos, sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Deus alargou o caminho por onde Davi pisaria, para que os seus pés não escorregassem. Ele reconhece a ação de Deus. Olha os 37 ao 39. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Davi mostra aqui de que ele perseguiu e ele venceu os seus inimigos por causa da força de Deus, da presença de Deus, da ação de Deus. Ele reconheceu, queridos, que tudo só foi possível graças à intervenção de Deus. O final do verso 40. Puseste em fuga os meus inimigos. Davi, de fato, tinha junto dele o seu exército, tinha as suas estratégias,
tinha toda a sua coragem, mas ele reconhece que quem venceu os seus inimigos foi o próprio Deus. Olha os versos 41 ao 45. Gritaram por socorro, agora falando dos seus inimigos, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Davi aqui nesses versos mostra o desespero dos seus inimigos. Aqui o interessante é que esses inimigos eram os próprios israelitas. O exército de Saul. Judeus, israelitas como Davi. Gente do seu próprio povo. Davi mostra então o desespero deles, buscando ajuda até mesmo de Deus. Mas Deus não os atendeu. Por quê? Porque era um povo de Deus apenas de boca. Porque apenas haviam nascido dentro do povo de Deus, de Israel, mas não amavam a Deus verdadeiramente. Foram apenas religiosos. É isso que Davi vem dizendo já desde o início. Dessa forma, queridos, Davi termina declarando aqui no verso 46: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Deus não se engana. Deus não pode ser enganado por ninguém. É isso que Davi vem dizer aqui, mostrar para nós. Não basta dizer que segue ao Senhor, que é povo de Deus. É isso que ele vem dizer. Tem que louvar a Deus, de coração, de alma. As atitudes corretas, as atitudes, de fato, depositadas no altar de Deus. Davi, portanto, com esta palavra do verso 46, vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele louva, proclama, exalta, elogia, reconhece em alta voz o Deus a quem serve, que é vivo e eternamente. É um contraste entre os verdadeiros israelitas e os falsos. Os falsos israelitas, aqui simbolizados por Saul, lutavam por suas próprias forças, para conquistar poder, fama e prestígio para si próprios. Mas Davi lutou pela força do Senhor, o qual vive eternamente. Assim Deus vingou a Davi, no versículo 47. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. No 48, o livrou e o exaltou. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Temos sido perseguidos? Temos sido aviltados na nossa liberdade? Na nossa plenitude de servirmos a Deus, de andarmos com Deus? Recorramos ao Senhor. Sirvamos ao nosso Deus. Obedeçamos a sua palavra. Olha os versos 49 e 50, onde ele finaliza então o salmo. Ele diz: glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Queridos, no final deste salmo, depois de descrever essas questões todas, tanto a sua prática, a sua índole, a sua motivação, o seu desejo de servir a Deus, de andar com Deus, de ser reconhecido por Deus, por de fato estar andando em obediência à palavra, de verificar, mostrar qual eram as atitudes dos seus perseguidores, gente do próprio povo de Deus, que andava contra Deus e demonstrava isso na maneira como perseguia a Davi. Davi então chega no final desse salmo, e desta forma, então, depois de dizer tudo isso, ele promete glorificar a Deus entre todas as nações e louvar o nome de Deus entre todos os povos. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Davi não iria esconder a sua alegria, o seu viver,
a sua plenitude com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, ele não ia esconder isso, ele ia proclamar isso: glorificar-te-ei. E ele iria fazer isso. Essa glória que ele daria a Deus era no registro do reconhecimento dele de quem é que lhe concedeu todas essas vitórias, o alívio dos seus perseguidores. Não foi a sua astúcia, não foi o seu exército, não foi o seu poderio, foi o próprio Deus. Queridos, aplicando, porém, agora, queridos, não apenas Israel, não apenas Davi no seu embate com os seus inimigos, mas o mundo, queridos, deve ser convidado, deve ser chamado a responder a esta pergunta: quem é Deus, senão o Senhor? Como nós, queridos cristãos, hoje, respondemos a essa pergunta? Amada igreja, o reconhecimento de quem é Deus deve estar constantemente presente na nossa vida, nos nossos atos, nas nossas obras. Devemos reconhecer, queridos, que o nosso Deus é um Deus presente, que nos guarda, nos livra, nos sustenta, que é o eterno doador de tudo o que somos e o que temos. Para com o benigno, benigno te mostras; com o íntegro, também íntegro. Queridos, a demonstração do poder de Deus em favor dos seus servos é claro por toda a Bíblia. E há certamente uma relação profunda entre a alma do crente com Deus. Também há uma conexão estreita entre as ações de Deus e a atitude submissa do seu povo, do seu servo. Assim, queridos, é possível nós percebermos o reflexo de Deus nas virtudes humanas, quando essas virtudes são praticadas de conformidade com o propósito de Deus. E nesse caso, proporcionando um ambiente adequado para o serviço de Deus, a obra de Deus na vida daqueles que necessitam de fato de um cuidado especial de Deus, daquele que é por natureza compassivo, gracioso, e aquele que está atento a todas as nossas necessidades, das mais simples às mais completas. Nós que somos seus servos, podemos confiar de que Deus está atento à nossa vida, às nossas necessidades, todas elas. É por isso tudo que Davi reconhece que o caminho de Deus é perfeito, que a palavra do Senhor é provada, que Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, é o verso 30. Portanto, queridos, finalizando, tenhamos firme convicção de que o Senhor nunca nos abandonará, pois Ele é fiel. Hebreus 13:8 nos diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. É o mesmo, queridos, ontem, hoje e sempre será. Assim como Ele foi com Davi, como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Elias, como Ele foi com Paulo, como Ele foi, enfim, com os homens e mulheres e com o seu povo através da história, Ele é e será sempre conosco, pois Ele é o mesmo, Ele não muda. Por isso mesmo que Deus diz através da boca do profeta Isaías: não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Por fim, Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, ele diz assim: porque estou bem certo, eu tenho certeza absoluta, estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. É por isso que Davi clama, é por isso que devemos clamar: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Precisamos, portanto, queridos, com o nosso estilo de vida,
com o nosso jeito de viver, conduzir também as pessoas a Jesus Cristo. Nós, pela graça de Deus, podemos experimentar de forma genuína aquilo que o salmista no passado experimentou, pela simples razão de servirmos ao mesmo Deus, cujo propósito, de fato, é eterno. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje a vivermos em obediência à sua palavra, a reconhecermos que Ele de fato é que nos dá tudo aquilo que necessitamos, que nos liberta, nos livra e nos auxilia nas nossas necessidades. E que possamos, de uma forma profunda, verdadeira, glorificar o nome do nosso Deus, diante dos gentios, diante de todos os homens. Vamos fazer assim? Vamos fazer esse propósito? Vamos firmar a nossa palavra para com Deus? E debaixo da sua graça, do seu auxílio, do seu poder, nós certamente vamos poder cumprir aquilo que estamos firmando diante do nosso Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele cuide de nós, que Ele assim faça a palavra dEle viver ou viva em cada um de nós, no poder do seu Santo Espírito. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por esta manhã, especialmente por esta palavra do teu servo. E pedimos-te, ó Deus, que de fato nos dê forças, encoraje-nos, ó Deus, e nos auxilie a caminharmos contigo. Dá-nos, ó Deus, a graça de provarmos da tua palavra, de provarmos do Senhor dia a dia. Ó Deus querido, dá-nos então esta graça, este favor de caminharmos com o Senhor e de provarmos a Ti em todo tempo, em todo momento, mostrando assim, refletindo assim a Tua glória, e que outros possam ver e desejar também andar contigo por conta daquilo que podem ver na nossa própria vida, refletindo assim a Tua palavra, refletindo assim o próprio Senhor. Cuida de nós, ó Deus, no nosso dia a dia. Dá-nos uma semana cheia da Tua graça, do Teu poder, fundamentados na Tua palavra, sempre amando ao Senhor e buscando te servir, ó Deus, em espírito e em verdade. Faz assim, ó Deus, é a nossa oração, no nome santo, bendito e poderoso, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, a presença, o vigor, as virtudes do Espírito Santo do Senhor estejam conosco, aqui, povo de Deus, e espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.